E aí pessoal, mais uma aula de Word para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as tabelas, ok? Como que funciona, como é que eu faço para editar elas, tudo que você precisa saber sobre tabelas, ok? Primeiro eu vou criar aqui um documento em branco. E existem duas formas de você criar essa tabela, ok? A primeira, eu já falei em vídeos anteriores, para quem não sabe, a gente tem um pouquinho de atalho que é com o mais, você aperta Tab, aí mais, ainda aperta Tab de novo, mais, e assim sucessivamente. Cada um desses mais, ó, o fechamento, a abertura e o fechamento desses mais aqui, por exemplo, daqui para cá, representa uma célula, né, que seria uma coluna, que ao mesmo tempo é uma linha. Aqui tem duas colunas, uma linha ainda. Três colunas, uma linha. Se eu apertar o Enter, por exemplo, ele já criou para mim. Mesmo que pequenininho aqui, vou até aumentar aqui para vocês. Eu tenho três colunas e uma linha, tá ok? Essa é a forma mais básica. Mas vamos lá, como é que eu vou inserir de verdade, né? Eu vou aqui em inserir, venho aqui em tabela. E eu tenho algumas formas de criar essa tabela. A primeira e a mais clara aqui é você passando o mouse, certo? Quando você passa o mouse aqui, aqui no nome tabela, ó, vem ali, ó, vem um valor vezes o outro. Basicamente, o que significa? O primeiro número representa a quantidade de colunas e o segundo número representa a quantidade de linhas. Então, por exemplo, 4 por 1 significa 4 colunas com uma linha. Ou posso fazer 3 por 6, 3 colunas, 6 linhas. Só disso aqui já dá para você criar a tabela, certo? Só que essa tabela que você vai criar aqui, ela vem com as configurações padrão, certo? Vem com as configurações padrões aí de tabela. Quando você quer personalizar essa tabela, você tem que vir aqui em inserir tabela. Você também pode desenhar essa tabela, pegar uma planilha do Excel, usar uma planilha do Excel, e essas tabelas rápidas, onde você tem a parte de calendário, ó, calendário 1, 2, 3, 4, lista, ó, tabular, matriz, tabela dupla, são todas modelos de tabelas pré-definidas que você vai poder ir editando. Lembra quando ele está falando, por exemplo, calendário aqui, esses modelos, você tem que fazer de mês em mês. Por exemplo, aqui tem aqui, ó, calendário e aqui dezembro. Então ele é basicamente do mês de dezembro que não conta os números. Já esse daqui, por exemplo, é do mês de maio, contando os números do mês, já com os números e tudo. Só que, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui para vocês verem. Ó, eu teria que editar número por número. Tá, ok? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, diz que o mês de maio começa na terça-feira, certo? Aí dia 2 é quarta-feira e assim sucessivamente. Isso daqui seria uma tabela. Para você continuar, você tem que fazer outras duplicatas dessa daqui para continuar, beleza? Vou clicar aqui e vou apagar. A forma mais rápida de você apagar uma tabela, pessoal, não é apertando Delete, é você vindo aqui, ó, nessa cruzinha aqui, que vai selecionar ela toda. Você vem e aperta Backspace, que é o apagar normal. Inserir de novo, né? Tabela, planilha do Excel, certo? Você clicou aqui, ó, você vai ser, ó, opa, pronto. Eu ainda estou no Word, só que dessa vez, vamos dizer assim, num, num plugin do Excel, como se fosse isso dentro do Word, certo? Então, aqui, ó, você já vê que mudou aqui para o que é o Excel, tá ok? Vai funcionar as formas normais, é como se fosse literalmente, né, o Excel dentro do Word. Você pode criar gráfico, pode fazer o que você quiser, daí vai ser exibido aqui no Word. Detalhe importante, eu vou dar um exemplo, como vocês percebem aqui, ó, eu tenho dimensões dessa minha tabela, certo? Vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Ele pegou a coluna A até o I. Eu posso aumentar essas colunas, diminuir e assim sucessivamente. Posso ir rodando aqui, ó, virando aqui. Mas eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou colocar, por exemplo, de segunda a... Pera aí, né? De segunda
botar só a sábado. Ok. Botei aqui de segunda a sábado e o número 10 até o 15. Certo? Eu só tenho essas duas linhas e usando essas 6 colunas, certo? Faz sentido que até sábado, né? 6 colunas. Quando eu saio para fora, aí se dá uma olhada que está todo nesse design aqui, certo? Só que quando eu clico fora desse meu quadrado aqui de formatação do Excel, olha o que acontece. Cliquei fora, olha aqui como é que está a tabela. Ela fica desse jeito aqui. Se eu for imprimir, por exemplo, vou apertar Ctrl P. Olha como é que ela vai ficar. Certo? Dessa forma aqui. Você pode ir ajustando aqui também, ó. Só que ela não diminui a quantidade de colunas e linhas que você deixou. Se você quiser mudar a quantidade de colunas ou linhas visíveis, você tem que clicar aqui, ó, 2 vezes. Entrei dentro do módulo do Excel. Por exemplo, aqui dentro eu posso diminuir isso aqui, ó, para né? 2 vezes aqui, para 2 colunas ou 2 linhas e 6 colunas. Vou clicar fora. Ok. E aqui, do lado de fora, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho delas. Tá ok? A figura total. Funciona as fórmulas e tudo. Essa é outra forma de você criar essa tabela, certo? Vem aqui em tabela de novo. A próxima opção é desenhar tabela. Cliquei lá, aparece para mim aqui dentro, só dentro, aqui fora não, aqui dentro, um lapisinho aqui, ó, e eu posso clicar e segurar e fazer as meias células. Isso aqui é uma célula só, não é uma coluna, nem meio que uma linha exatamente. É uma coluna e uma linha, certo? Uma coluna e uma linha. Pronto, criei. Eu posso continuar, ó. Por exemplo, outra aqui, ó, mesmo tamanho. Posso continuar e fazer outra, por exemplo, aqui. Opa, aqui não. Aqui, ó. E continuando fazendo essas colunas e linhas, ok? Tá criando aqui ainda, ó. Pode ir clicando e arrastando, ela vai se ajustando. Ok. Vamos para o próximo, né? Clicar aqui, vou apagar. Vou aqui em inserir tabela. E a última opção, inserir tabela. Também é importante. Nessa caixinha aqui de diálogo, você tem, ó, o tamanho da tabela. Ele te pede sempre primeiro o número de colunas, assim como funcionava aqui naquele outro lá. Dos númerozinhos aqui, ó. Onde você tem primeiro o número de colunas e depois o número de linhas. Quando ele te pede aqui, ele também te pede na mesma sequência. Número de colunas por número de linhas. Por exemplo, eu posso criar aqui 5 colunas, vou colocar 7 para completar os dias da semana. 7 colunas com 5 linhas, tudo bem? Porque eu vou considerar que a primeira é de título, beleza? Aí eu tenho aqui algumas configurações que você pode fazer antes de dar um OK aqui, certo? Primeira opção, isso aqui é importante. Lá como eu não sei se vocês se lembram que eu falei que quando você seleciona ali pelos tamanhos, que vai aparecendo os tamanhos, 5 colunas, 6 linhas, tal, ele disse que ele vem com a configuração padrão. Qual é a configuração padrão? Largura de colunas fixa e tamanho automático, certo? Isso é a configuração padrão. O que vai fazer isso daqui, certo? A largura da coluna fixa faz com que o que você criar aqui, né? Vou dar um aqui para você ver. Eu criei essa tabela aqui, certo? Quando eu vou digitando alguma coisa dentro dela, ó, tá vendo? Que ela vai aumentando. Se eu der espaço, ó, vou dar um espaço e vou continuar digitando. Olha como ela vai para a linha de baixo. Enquanto eu não der espaço nas palavras, ela vai
digitando, ó, vai até, ó, aumentando até você dar o espaço. Então fica minúsculo, né, por assim dizer. Beleza. E ela é autoajustável, né? Eu diminui, apaguei lá, ela voltou para o tamanho original. Eu posso colocar aqui, por exemplo, texto 1, texto 2, e assim por diante, certo? E ela vai sendo ajustada, tá ok? Aqui você trabalha com as dimensões. Ó. Certo? Vamos lá. Esse é o primeiro modelo. Quando eu vou, por exemplo, venho aqui em Layout, tá aqui desse tamanho, certo? Venho aqui em Layout, venho em Orientação e vou colocar Paisagem. Percebe que ela continua do mesmo tamanho? Ela continua exatamente do mesmo tamanho. Eu posso aumentar, claro, mas ela mesmo continua do mesmo tamanho, certo? Como ela, por padrão, vai continuar no mesmo padrão, no mesmo tamanho. Já quando eu vou fazer, por exemplo, vou lá inserir, vou voltar aqui para formato retrato, vou aqui inserir, tabela, e eu vou colocar aqui, não vou nem mudar isso aqui, vou aqui em ajuste, ajustar-se automaticamente ao conteúdo. Vou dar um OK, ela está minúsculazinha aqui, pequenininha, você pode aumentar ela aqui, certo? Eu não vou, para mostrar aqui para vocês. Que eu posso digitar aqui dentro e olha o que acontece. Vou colocar texto 1, aí, texto 02 e eu vou continuar dando espaço, ó, como se fosse escrever. Percebe que essa é uma diferença muito grande entre aquela primeira e essa daqui. Aquela, toda vez que você dava um espaço, ela entendia que ela poderia passar para fazer tipo uma quebra de linha. E aí passar para baixo, certo? Descer aquela linha para baixo para poder ficar um pouco mais ajustável. Essa daqui não. Eu vou, enquanto eu estiver digitando aqui e eu mesmo não apertar o Enter, ela vai esperar ficar minúsculo, na mesma largura que fica a primeira, né? Que nem ficou na outra lá. O limite, o mínimo, para poder ser visível da coluna, para poder descer a linha, tá ok? Vou clicar nela aqui, vou apagar, vou inserir tabela. E a última opção, ajustar-se automaticamente a janela. Essa é uma opção interessante. Eu vou até pegar esse aqui, ajuste automaticamente do conteúdo de novo, só para vocês verem aqui. Eu vou dar um OK. Tá aqui, né? Ela já por si só não é grande, mas eu vou, por exemplo, vou aumentar aqui. Eu vou aumentar ela aqui, ela está bem aqui, próximo, praticamente no 8. Vou aqui em Layout, Orientação, Paisagem. Ela continua do mesmo tamanho. Já a última opção, retrato, inserir tabela. A última opção, ajustar-se automaticamente a janela, ela está se referindo ao tamanho da folha, certo? Que seria basicamente a janela de preenchimento que ela tem. Então, quando eu vou clicar aqui em OK, por exemplo, ela tentou alcançar o limite, né, as extremidades da página. E se eu for lá em Layout, Orientação, Paisagem, ela esticou. Se eu, por exemplo, aumentar as margens, né? Vou pegar aqui, vou diminuir a margem, aliás. Então, vou botar essa estreita aqui, ó. Ela se adapta ao espaço que ela tem. Professor, e em questão de texto, né? Como é que ela funciona? Eu vou digitar aqui, por exemplo, texto 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? Então, em questão de característica de comportamento de texto, ela vai funcionar como a primeira opção, que é o ajuste automático da largura da coluna. É tanto que se eu digitar aqui, ó, e continuar digitando sem dar o espaço, vendo? Ela vai ficando até chegar no espaço mínimo, que é praticamente esse daqui, para poder descer. Ok? Então, tem diferença? Sim.
Se você vai trabalhar de vez em quando, por exemplo, se você vai trabalhar com uma tabela que você pode virar, como por exemplo, esse modelo aqui que eu falei, você, por exemplo, pode começar com ela em pé, normal, a folha em pé, daí ajustar ela para ficar deitada, a orientação no modo paisagem, e aí ela vai se adaptar às extremidades da folha, beleza? Então vou aqui, vou pegar inserir tabela, eu vou colocar ajustar-se automaticamente ao tamanho da janela, porque a gente vai precisar de espaço, e eu vou colocar aqui 6 por 7, 6 colunas, 7 linhas. Se você errar por acaso, né, me perdi e tal e tal, em determinados pontos do que a gente vai fazer, você pode recuperar, tá ok? Então, eu vou dar um OK aqui. Já vou aqui em Layout, Orientação, Paisagem, Margens, Estreita. Como eu falei, já venho falando há muito tempo, pessoal, essa questão aí de formatação, ela vai de acordo com sua impressora, certo? Aqui eu vou dizer como se eu não fosse imprimir, ou então que a minha impressora é realmente boa, ok? Pega essa margem estreita aí. Então vamos lá. De cara aqui eu tenho duas guias de tabela, certo? Se para você não está aparecendo, é só porque você está fora da tabela. Por exemplo, se eu clicar aqui fora, ó, desaparece elas lá. Quando eu estou dentro da tabela, tem aqui, ó, ferramenta de tabela. Eu tenho a ferramenta Design, que vai trabalhar com toda a formatação estética da tabela, e eu tenho a guia de Layout, certo? Eu vou trabalhar realmente com dimensionamento, posição da fonte, da letra, né, a orientação do texto, e assim vai, assim por diante. Eu queria começar aqui com o Layout, depois a gente vai para a parte de Design, certo? Apesar de ter algumas configurações aqui que a gente vai ver lá que também você pode fazer antes, ok? Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui, notas dos alunos. São várias notas de vários alunos, ok. Tem aqui essas opções aqui, por exemplo, selecionar, onde você vai poder selecionar a célula que você está, selecionar a coluna, selecionar a linha e a tabela. Eu também tenho a ferramenta de exibir linhas de grade. O que acontece? Aqui no meu não faz diferença, mas eu vou explicar por quê. Algumas vezes você não vai querer, apesar de a gente estar trabalhando com tabela, e vocês vão ver que é uma coisa que pode ser muito mais utilizada de várias outras formas, que é o seguinte: você pode querer que não apareça esse contorno preto da linha, certo? Você pode deixar ele transparente, ou pode deixar, por exemplo, se o fundo é branco, você pode deixar ele da cor branco para fazer o efeito como se fosse transparente, né? Não existe isso, ou então pode realmente remover eles. E quando você remove eles, você depois pode querer editar e não quer colocar essas linhas pretas todas de novo para poder editar, para tentar entender onde é que ele está, certo? Aí você clica só aqui em exibir linhas de grade. Eu vou dar um exemplo aqui. Em outro arquivo está aqui, ó. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, aparentemente você não está vendo nenhuma tabela, né? De cara não dá para ver nenhuma tabela. Isso porque as linhas estão ocultas, certo? Estão transparentes, sem cor as linhas. Só que se eu venho aqui, eu já estou dentro da tabela, você já percebe que é uma tabela porque tem aqui, ó, ferramenta de tabela. Mas eu venho aqui em Layout, exibir grades, ó, exibir linhas de grade, tá aqui, ó. Essa aqui são a largura, ó, de cada coluna e linha e o espaçamento que eu tenho entre elas. Tá entendendo? E olha como ela é personalizada, porque essa primeira aqui, ó, tem largura e altura diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa e dessa. Essa aqui também essa aqui tem um espaçamento entre outras. Então, você percebe que ela não segue um padrão. Ela foi totalmente personalizada. Isso é possível, sim, dentro da nossa planilha lá, certo? Vamos voltar aqui para a nossa planilha. Eu vou até fechar essa aqui, a outra, para a gente não atrapalhar. Vou ficar alternando entre essa e essa daqui. Aqui é a original e a que a gente está fazendo, só para pegar algumas informações. Então vamos lá, primeira coisa, eu coloquei aqui nota dos alunos, e esse nota dos alunos, ele é aqui no centro, certo? Só que diferente de, por exemplo, escrever o nome nota dos alunos aqui
vou botar nota dos alunos aqui no centro, que não é exatamente, deixa eu ver, que não é exatamente no centro, porque não é um número ímpar, é um número par de colunas. Eu vou querer que essa linha aqui, essas várias colunas, se tornem uma coluna só, certo? Que é o mesclar, por exemplo, do Excel. É a mesma ferramenta, apesar de você provavelmente não ter ouvido falar nisso, mas é a mesma, certo? Você está no conteúdo de Word, mas você vai ver isso daí também no Excel. Então vamos lá. O que eu faço aqui? Primeiro eu posso ou clicar do lado de fora aqui, ó, não é no maisinho que está aqui, é do lado de fora aqui, ó, do lado de onde tem nota dos alunos, vou dar um clique, por exemplo. Daí eu posso fazer essa formatação que eu vou fazer aqui, ou eu posso simplesmente selecionar elas aqui. Ou outra forma de selecionar é clicar onde vai começar, segurar o Shift e clicar onde vai terminar essa seleção. Todas essas são formas que funcionam na hora de selecionar. Eu vou clicar aqui nessa linha, eu quero selecionar ela inteira. E como eu falei, eu quero que essas 6 colunas se tornem uma só. Então eu vou clicar aqui em mesclar células. Beleza. Cliquei em mesclar, ela não está no centro. Isso porque no alinhamento aqui, ó, no grupo alinhamento, a opção está no lado superior esquerdo, certo? E eu posso clicar aqui em centralizar. Mesmo que depois que mude, você já sabe onde é que fica as opções de direcionamento, que a gente daqui a pouco vai trabalhar com eles já, certo? Daqui a pouco. Vamos lá. Depois disso, você pode perceber que aqui eu tenho um número de colunas bem maior do que o normal, certo? Ah, professor, aqui eu acho que tem 21 colunas, certo? Por que a gente não fez as 21 colunas? Porque a gente vai trabalhar com formatação separadamente. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou selecionar todas essas... Eu vou primeiro digitar aqui, né? Por exemplo, aqui fica nome dos alunos. Vou botar nome do aluno. Nome do aluno. Toda vez que você quiser passar para a linha da frente, você pode apertar a setinha, né? Para ir para frente, para o lado. Pode ser para baixo ou para cima. Mas eu costumo, quando sempre eu vou para o lado de cá, eu apertar o Tab, certo? Porque o Tab também vai funcionar, ok? Então, tenho nota dos alunos e eu tenho os bimestres. Então, eu tenho, por exemplo, primeiro bimestre. E aqui é a repetição de bimestre, né? Vou dar um Ctrl C, vou colocar segundo bimestre, terceiro, bimestre, quarto bimestre. Estou apertando Ctrl B de vez em quando, pessoal, desculpa. E eu tenho a média. Beleza, então eu tenho do primeiro ao quarto bimestre e eu tenho uma média dessas notas, ok? Daí o que eu preciso? Em cada bimestre ele tem 4 matérias: Windows, Word, Excel e PowerPoint. Então daí eu vou colocar aqui, eu tenho que repartir essa coluna aqui em 4, isso em cada uma. E se eu for fazer, se eu pegar o geral, por exemplo, eu tenho aqui 5 colunas, né? E cada uma vai ficar com 4 linhas. Então é muito simples. Eu pego 5 vezes 4 dá 20. Então eu vou ter que tornar essas 5 colunas aqui 20 colunas, certo? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar dessa daqui até essa última aqui, certo? Eu venho aqui em dividir células, em vez de mesclar, em vez de juntar elas, eu vou dividir essas células. E ele me pede número de colunas e número de linhas. Eu vou colocar o número de colunas que vai deixar de ser 5 para 20. E o número de linhas vai continuar o mesmo, certo? Para poder não atrapalhar. Porque se eu crio, por exemplo, aqui já tem 5 linhas, certo? Registrar 2, já tem 5 linhas. Se eu botar 6, 7, vai ficar mais fininho do que essas aqui, certo? Então, 20 colunas, deixando ainda as 5 linhas. Vou dar um OK. Beleza. Então, o que acontece? Aqui já vem as notas, certo? Eu vou selecionar as notas, é claro, né? Que elas já estão feitas aqui, elaboradas. Vou dar um Ctrl C.
Daí eu vou trocar de planilha, de documento. Eu vou clicar nessa daqui que está embaixo. Por quê, professor? Porque essa daqui tem uns nomes e eu quero fazer os nomes separadamente, certo? Mas você pode pegar até os nomes mesmo. Vamos lá, vou fazer aqui porque deve ter uma explicação para os nomes. Vou clicar nessa aqui de baixo e vou apertar Ctrl V. Simples. Já selecionou aqui e já colocou todos os números que eu tinha. Aqui eu tenho os nomes das matérias. 4 matérias. Windows, Word, Excel e PowerPoint. Então eu vou colocar Windows, Word, Excel e PowerPoint. Sendo que elas se replicam em todas as outras, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas colunas aqui. Não conta com a primeira, certo? É só de Windows até a última aqui. Vou lá em Layout. E na direção do texto, eu vou clicar até ela ficar de baixo para cima, que é 2 vezes. Então, por exemplo, a direção está aqui, ó. Se você olhar a imagem, está da esquerda para a direita, a direção do texto. Vou clicar uma vez, aí ele está de cima para baixo. Mais uma vez, de baixo para cima. Depois disso ajustado, eu também tenho que dar um espaço, porque, por exemplo, o Windows não coube. Então, eu vou vir aqui, ó, já que elas já estão selecionadas aqui, eu vou vir aqui nessa parte aqui, ó, nessa divisão, vou clicar e arrastar. Clicar e arrastar aqui para dar espaço e caber o PowerPoint ali. Show! Pronto, já tem um espaço aqui. E lembrando que essa célula aqui está diferente dessas aqui. Essas daqui estão de cima, de baixo para cima, a escrita. Essa daqui não, tá normal. Vem aqui, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu já tenho essa parte aqui feita. Vou selecionar ela. Vou dar um Ctrl C. Vou clicar aqui nessa daqui que não está feita. Ctrl V. Posso selecionar as duas que já tem. Ctrl C. Clico nessa. Ctrl V. Seleciono só mais uma até o PowerPoint. Ctrl C. Clico aqui. Ctrl V. Pronto. Simples assim. Aqui vai ficar matérias, né? Então, matérias. E aqui vai ficar o nome das pessoas, né? O Carlos Eduardo, Felipe Alexandre, Antônio Magna e Samuel Davidson. Então, eu vou colocar aqui o nome do pessoal. Vou dar selecionar aqui, vou dar um Ctrl C. Você pode digitar aí normal, dar um Ctrl V. Beleza. Percebe que ela ele não vem com nenhum tipo de formatação, negrito e tal, como tá lá, né? A cor e tal. Beleza. Aqui já está a minha tabela pronta, assim, em questão de conteúdo. O conteúdo dela já está completo. Falta a formatação, tá certo? Então, vou vir aqui em Design. E eu posso aqui, primeiro, eu tenho essas opções aqui marcadas, né? Opções de estilo de tabela. Primeiro eu tenho, ó, linha de cabeçalho, eu tenho linha de totais, linha de tiras, primeira coluna, última coluna e colunas em tiras, certo? Então o que acontece aqui? Por exemplo, quando a gente vai formatar, pessoal, essas tabelas aqui, é normal eu ter esses estilos de tabela, certo? Tenho aqui os modelos. Quando essas opções estão marcadas aqui, ó, linha de cabeçalho, ó, e primeira coluna, significa que elas vão vir com formatações diferentes, né? Por exemplo, apesar de eu ter alguns modelos aqui, ó, que seriam basicamente normais, você vê que tem uns modelos lá embaixo, ó, que melhor representam o que eu estou falando, ó, que é o que? Eu tenho uma primeira linha é considerada como linha de título, e a primeira coluna também, certo? É como se fosse principal. A primeira linha é principal e a primeira coluna é principal. Aqui de novo, primeira linha é principal, que é a primeira coluna é principal. Aqui já não é, certo? Ó, segue um padrão. É só para eu te mostrar uns estilos e que toda vez que você for formatar, entenda que a primeira linha vai ser especial e a
a primeira coluna também vai ser especial, ou você pode também colocar como todas as linhas totais são especiais, a última, somente a última coluna, ou colunas em tiras, que é essa daqui onde vai, eu vou ter tipo cores alternadas, tá ok? Como a gente vê aqui, ó, cores alternadas aqui, tá vendo? Beleza. Já aqui você pode escolher qual modelo que você quer, certo? Qualquer um que você pode escolher aí. Eu vou pegar esse daqui, para mim é interessante. Peguei esse modelo aqui, já dá uma formataçãozinha legal. E a gente vai mexer e trabalhar ainda mais com esse tipo de formatação. Seguinte, eu vou pegar aqui, vou selecionar tudo. Eu posso simplesmente selecionar tudo, basta eu clicar aqui, ó, certo? Ok, vou lá em Layout e eu vou colocar aqui para a orientação de texto ser centralizada. Então, tanto independente do que estava da esquerda para a direita ou de baixo para cima, ficou exatamente no centro, certo? Eu posso aumentar ou diminuir essas colunas, tudo bem. E se você reparar, no modelo que eu escolhi, as linhas são brancas. Deixa eu ver, ó. Linha está branca. Está transparente, professor? Não, está branco. Então, o que acontece? Eu posso mudar essa formatação aqui, certo? A minha, você pode perceber que ela está branca, ok? Só que você pode mudar a qualquer momento. Basta que você selecione o que você quer, da forma como você quer deixar, e depois ir organizando, né? Para ficar mais fácil, eu vou fazer uma demonstração. Digamos que, por exemplo, eu quero que somente essa parte de nota dos alunos fique com contorno preto. Então, o que eu vou fazer? Eu já estou nela, eu já cliquei aqui nela, certo? Eu tenho aqui, ó, as opções de estilo de borda, que eu vou falar já já. Eu tenho a cor da caneta, eu tenho a espessura, ó, o modelo aqui, ó, estilo. Tenho aqui a largura, certo? Que é a cor que eu já falei. E tem duas coisas que você pode fazer. Usar o pincel de borda ou bordas, a opção de bordas. Qual é a diferença entre os dois, professor? Quando você, por exemplo, usa o pincel de borda, né, por exemplo, aqui está branco, ó, percebe que está branco. As configurações aqui está essas aqui, né? Ó, preto, essa largura, esse estilo de linha, com esse tamanho aqui de borda e tal. Quando eu venho aqui pincel de borda, o meu mouse vira um pincelzinho que eu posso passar ele aqui, ó, e ele já fica, ó. Por exemplo, ó, tá aqui, tá. E eu vou colocando essa configuração aqui onde eu for passando o pincel, né? Literalmente, o mouse, né? Eu vou clicando e arrastando e eu posso colocar a formatação que eu tenho aqui. É interessante? De certa forma causa um efeitozinho que também pode ser considerado. Ok, ó. Por exemplo, você pode ir devagarzinho e colocando só aqui, ó, nas laterais. Opa. Daqui para cá. E assim sucessivamente. Outra forma de você trabalhar com isso é usando as bordas. Eu vou até escolher uma outra formatação para você ver como é que fica. Eu vou aqui no estilo de borda, que é um estilo que já estão pré-definidos, certo? Mas você pode mudar a qualquer momento aqui, certo? Vou pegar, por exemplo, esse modelo aqui, que é diferente dos que tem aqui, né? Deixa eu pegar esse modelo, digamos esse modelo aqui, certo? De cara já me muda aqui o meu coisa para o pincel de formatação, ou pincel de borda. Só que o que eu quero aqui é usar essa ferramenta aqui de bordas. Lembre-se que eu estou na parte de nota dos alunos. Eu cliquei só em nota dos alunos. É como se eu tivesse selecionado só ela. Se eu tivesse selecionado mais, essa mesma formatação vai para as outras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em bordas. Vou clicar aqui na setinha. E eu vou escolher o tipo de formatação que eu quero para a borda que eu vou colocar. Que poderia ser bordas externas, só para o exterior, ou bordas, ou todas as bordas. Basicamente aqui, se você reparar, quase que não tem diferença de todas as bordas para bordas externas, certo? Isso porque eu selecionei somente uma, que é nota dos alunos. Se eu fosse fazer, por exemplo, com todas, eu vou selecionar tudo. Selecionar tudo é mais fácil clicando aqui. Cliquei aqui. Se eu venho aqui em bordas e eu coloco, por exemplo, bordas externas, você percebe como é que fica? Ó? Olha como fica aqui, certo?
E se eu coloco bordas, todas as bordas, olha como é que fica. Se lembre que a qualquer momento você pode usar o pincel de formatação para ir ajustando essas pequenas falhas que vão ficar aqui, certo? Só quero mostrar para você que existem essas duas formas de você configurar essa borda, tá ok? O que é o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar ela aqui, vou selecionar ela toda, vou pegar um estilo assim, um estilo simples, aqui. Deixa eu escolher a cor. Eu acho que eu vou colocar azul escuro. Ok, e a espessura um pouquinho mais grossa. Posso deixar até branco, né? Mas eu vou fazer primeiro com um azul para ver como é que fica. E eu vou usar aqui as bordas externas. Beleza. O resto que está faltando aqui, eu vou pegar o pincel e eu vou fazer. O que está faltando aqui e o que está faltando aqui. Beleza. Completou aqui o ciclo do centro. Vou usar esse aqui também aqui. Pronto. Ok. Então, eu tenho essa parte que já está formatada. Seja com bordas ou seja com um pincel de borda, certo? Eu posso também, como eu falei, deixar transparente, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar ela toda. Vou aqui configurar, né? Eu vou deixar a espessura, eu vou deixar aqui a espessura, vou deixar o modelo padrão, eu vou deixar a espessura mais larga, ok? E a cor da caneta, eu venho aqui mais cores, padrão, ok. Eu posso vir, desculpa. Vou selecionar aqui ela. Vou vir aqui fazer as configurações, vou deixar o mesmo estilo de linha, certo? O contorno vou deixar ele mais grossinho aqui, ó, nesse modelo aqui. Já estou com o pincel de borda, o pincel de borda aqui ativado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em bordas e vou colocar 100 bordas, certo? Eu vou clicar aqui, ó, e vou deixar ela branca, certo? Vou deixar o tamanho da borda 3pt. Vou deixar aqui branco de novo. Vim aqui em bordas e vou colocar todas as bordas. Beleza, me dá um espaçamentozinho legal. E quando eu for imprimir, olha que chique. Muito bonito mesmo, fica bem legalzinho na hora de imprimir, beleza? Teve uma pequena diferençazinha aqui entre um e outro, mas não tem problema, certo? Aqui. Beleza. É porque a primeira linha fica diferente, ok? Vamos lá. Ctrl P, já está imprimindo normal. Eu vou só selecionar aqui tudo. Perceba que ela voltou às configurações que não estão mais centralizadas, certo? Não está mais centralizado. Mas eu posso vir aqui em Layout de novo, centralizar ela aqui, deixar no meio. Outro tipo de formatação que você pode fazer, né? Além dos nomes aqui, por exemplo, vou selecionar aqui tudo, vou deixar em negrito, Ctrl N aqui para deixar em negrito. Vou clicar com o botão direito para escolher a cor dessa fonte. Queria um azul legal aqui, vou deixar esse azul aqui até a média. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar para que cada coluna dessa daqui tenha uma cor diferente. Então, por exemplo, eu posso selecionar essa coluna aqui de Windows, vem aqui em sombreamento, que é a cor de preenchimento aqui de dentro, e eu posso escolher uma cor para ela. Então, vou, por exemplo, eu vou fazer um degradê aqui do mais escuro até o mais claro. Depois eu venho ajustando aí as fontes. Nessa daqui vou selecionar,
Mesma coluna, um pouco mais claro. Próxima coluna, um pouco mais claro. Até o PowerPoint ficar bem clarinho mesmo. Pronto, tem um degradê aqui. De cara já ficou branco, porque era azul escuro demais. Mas você pode trocar a fonte depois, a cor da fonte. Mas eu vou ter que fazer manual aqui. Clicando no botão direito. Vou deixar aqui branco. Essas outras aqui, eu acredito que não dê pra ficar branco. O branco vai ficar muito... Opa! Vai ficar claro demais para elas. Não vai dar para enxergar muito bem. Daí, deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou colocar esse mesmo azul que eu tinha colocado lá em cima. Pronto. É visível. Fiz essa daqui, terminei. O que acontece? As outras vão seguir o mesmo padrão. E, infelizmente, pessoal, o pincel de formatação aqui não vai funcionar para pegar essas predefinições da cor de preenchimento. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as que têm o nome Windows. Então, por exemplo, vou selecionar essa daqui primeiro. Vou segurar o Ctrl e vou selecionar essa outra aqui. Com calma. Essa outra. E essa última aqui. E selecionando no PowerPoint ali. E aí eu vou colocar na mesma cor da primeira de Windows. Faço a mesma coisa com as outras. Word. Selecionando aqui usando o Ctrl. Vou lá. Vou deixar um tom mais escuro. Essa aqui. Era para eu ter aproveitado e ter colocado toda na cor... A cor da fonte, ter mudado a cor da fonte. Mas não tem problema. Já já a gente muda isso aí. PowerPoint. PowerPoint. Na mais clara. Daí essas de Word aqui vão ficar na cor branca da fonte. Botão direito, cor da fonte, branco. E Excel e PowerPoint, vou selecionar de 2 em 2, Excel e PowerPoint, que vão ter a mesma cor. Botão direito, nem precisou aqui, vou deixar esse azul aqui. Daqui pra cá, de Windows até aqui, porque esse primeiro Windows já está em negrito, mas desse Windows aqui pra frente, eles têm que ficar em negrito. Então eu vou apertar Ctrl N. Pronto. Ctrl P aqui para impressão. A sua tabela, vou dar um zoom aqui, está pronta para ser impressa. Ela vai ficar desse jeito aqui, como se tivesse não tivesse essas grades, ok? Professor, eu posso remover essas grades? Sim, você pode remover elas, certo? Eu posso remover esse contorno, essa borda que a gente chama, só que aqui as cores vão ficar todas juntas, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Cliquei aqui para selecionar tudo, vou em bordas e vou sem bordas. Olha como é que fica, ó. Fica um preenchimento de cor completo, ó, chapado assim. Ok? Essa linha que apareceu ali não é visível, certo? É só porque é uma outra aí, ó. Tá? Mas elas funcionam mais naquele outro modelo que eu falei, né? Porque ela trabalha só com texto, ela não precisa de cor dentro, né? Ela não precisa de ter cor dentro. Aí sim, aquelas que não vão precisar de cor, não vão precisar de realmente ter um contorno, depois você pode clicar só em exibir linha de grade, ó, por exemplo aqui dá 100, olha, já vai aparecer para você. E é só enquanto está no PowerPoint, né? Você vai imprimir, ó, já está normalzinho, ó, sem contorno nenhum. Beleza? Nós temos mais coisas, pessoal, que é a parte de... Tem propriedades da tabela, tem o desenhar tabela, a borracha para poder apagar, dentre outras ferramentas aqui. Então, como é que funciona aqui? Vamos lá. Digamos que eu tenho mais um aluno, certo? Eu vou clicar aqui no último aluno para ficar mais fácil. E eu tenho a opção de desenhar tabela, que eu posso ir preenchendo, criando mais uma linha aqui, ó, por exemplo. Como era no desenhar normal, certo? Onde eu posso, ó, dimensionar, ó, vai ficar aqui, ó, desproporcional.
mas está aqui. Ou eu posso passar a borracha em alguma parte, por exemplo, eu não quero essa parte aqui. Então, passando aqui a borracha, passando a borracha. Percebe que ela está selecionando ali, ó. Tudo que eu passar por cima aqui vai ser apagado. Pronto. Professor, por que aconteceu isso, né? Isso acontece, pessoal, porque a tabela que eu criei é de ajuste à janela. Então, independente do que eu apago ou não apago, ela sempre vai pegar e esticar até a borda, né? Até o limite da página. Mas funciona a borracha. Eu também tenho, vou apertar ESC aqui para sair, a opção de excluir. E eu posso excluir, né? Onde eu estou, sempre baseado de onde você clicou, certo? Quando eu clico aqui em excluir, eu tenho a opção de excluir esta célula, que é somente, por exemplo, só o nome, Salatiel Davidson. Excluir a coluna inteira. Excluir linhas, ou linha no caso, né, porque eu só selecionei uma. E excluir a tabela inteira, certo? Que é a mesma coisa de clicar aqui e apertar o apagar normal, certo? Só que eu quero criar mais uma pessoa, né? mais um aluno. Eu posso adicionar acima, eu posso adicionar abaixo, eu posso adicionar uma à esquerda e um à direita. Independente de onde você esteja. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Esqueci disso aqui, papapá. Você pode inserir sempre acima, abaixo, à esquerda ou à direita. Só lembre-se que se é acima ou abaixo, sempre é uma linha, certo? Sempre são linhas, ó. Inserir linhas acima, inserir linhas abaixo. Se é à esquerda ou direita, então é coluna. Inserir coluna à esquerda, inserir coluna à direita, beleza? Então, vou inserir mais um aluno aqui. Então, por exemplo, inserir abaixo. No meu caso, né, eu poderia inserir acima, mas vou inserir abaixo. E já me criou essa nova aqui com a mesma formatação da última, ok? A mesma formatação da última, né? Baseado de onde eu cliquei. E eu posso colocar aqui, papapá, e as informações que precisariam, certo? Mesclar a gente já falou que é a opção onde eu posso, aqui está desativado porque eu não selecionei nada, né? Assim, eu só tenho uma selecionada, que é essa daqui. Mas se eu selecionasse, por exemplo, essas quatro aqui, poderia a opção de mesclar, onde eu junto essas células, torna uma só. Eu posso dividir essas células, daí foi o que a gente fez aqui. Eu posso dividir tabela, que é diferente, né? Então, por exemplo, eu quero nomes, matérias para um lado e alunos com notas para o outro. Então, por exemplo, posso selecionar essa parte aqui. Vem aqui, ó, dividir tabela. Pronto. Essa é uma tabela, essa é outra tabela, ok? Eu tenho a opção também de ajuste automático, né? Ajuste automático, que pode ser autoajuste de conteúdo, autoajuste da janela e largura fixa da coluna, que é as mesmas configurações que a gente estava vendo quando foi inserir aquela tabela, né? Quando a gente inseriu essa tabela aqui, que é aqui em inserir tabela, são essas opções aqui, ó, largura da coluna fixa, ajustar-se automaticamente ao conteúdo ou ajustar-se automaticamente à janela. Lembrando que o nosso está aqui marcado autoajustar a janela, certo? Eu também posso dimensionar especificamente a largura de qualquer coisa aqui. Por exemplo, eu estou nessa daqui, estou nessa célula. Eu posso decidir a altura dela e aumentar a altura dela, que vai influenciar nada nas outras, é claro, porque é uma linha, estou aumentando a linha, certo? Ou diminuir elas, padrão acho que é 5, né? 0,48, deixa eu colocar aqui 0,48, só para ajustar, pronto. A largura, a altura, aliás, e a largura também. Então, por exemplo, apesar de não estar aqui ajustado, é porque cada um vai estar com uma largura diferente, mas eu posso ajustar essa daqui para ser mais larga, ó.
ou diminuir esse tamanho, certo? Deixa eu ajustar aqui, clicar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. A última coisa que eu fiz, inserir essa linha abaixo. Pronto. Eu vou inserir aqui abaixo. Pronto, ok. Então, como eu falei, eu posso ajustar aí a largura e a altura de cada uma, até mesmo digitando o valor que eu quero, certo? Eu tenho a opção de distribuir linhas ou distribuir colunas. Quando a gente cria aquele outro tipo de tabela, por exemplo, inserir tabela, conteúdo automaticamente, 5x2, que é essa daqui. Aí eu tenho o texto 01, o texto 02, o 3, o nada, o certo? Eu vou selecionar essa coluna inteira e eu posso distribuir essas linhas, eu posso distribuir essas colunas. Assim, elas têm exatamente o mesmo tamanho, baseada em um padrão, certo? Baseada em uma delas. Ela vai pegar uma média ali de tamanho e dividir, colocar um padrão, né, de colunas, certo? Da largura dessas colunas ou da largura dessas linhas, certo? Deixa eu colocar aqui. Ok, beleza. Também tem uma parte de direção do texto, né, que a gente já viu aqui. Então, por exemplo, posso colocar essa parte aqui de matérias, por exemplo, a esquerda, né, no centro, a direita no centro 100%, né, ao canto superior esquerdo, canto superior direito e assim sucessivamente. E eu posso mudar a direção do texto aqui simplesmente clicando aqui, ó. Ok? Margens das células é uma configuração bem mais elaborada, certo? Então eu tenho aqui opções de tabela. Margem da célula padrão, que é essa célula aqui, certo? Eu tenho qual é a margem superior, qual é a margem inferior. Quando ele está falando de margem, ele está falando desse espaçamento aqui entre o nome e a linha que está aqui, certo? Entre o nome e a linha que eu tenho aqui. Configuração mais aprofundada, mas está aqui, ó. Canto superior 0, canto inferior 0. Deixa eu até, ó, por exemplo, tá 6 centímetros. Vou dar um OK. Olha como é que ficou, certo? É o espaço entre o nome e a linha da coluna, certo? Eu coloquei, modifiquei, por exemplo, o superior. Eu poderia modificar também o inferior. Vamos botar aqui 2 aqui. Vou dar um OK. Lembrando, agora vai mudar o quê? Que dessa coluna, desse traço aqui para o nome vai ficar mais espaçado. Em todos, né? Ó, tá vendo? Daqui para cá ficou mais espaço. Antes era o nome aqui embaixo e a coluna aqui em cima. Porque o espaçamento é diferente, certo? E eu tenho a opção também, que eu vou fazer aqui, ó. Selecionar aqui o pessoal. De classificar, certo? Porque classificar e eu posso pegar aqui, ó. Classificar por. Aí tem aqui coluna 1 ou Carlos Eduardo, mesma coisa, certo? E eu tenho aqui, deixa eu até cancelar porque a coluna não pode ser a coluna inteira, né? Só o que eu selecionei. E aqui eu tenho tipo, ele é de um tipo texto, pode ser texto, número ou data, certo? E usando os parágrafos, que pode ser somente parágrafo nesse caso aqui, certo? Ele só pergunta se vai ser em ordem crescente ou decrescente. No meu caso, ordem crescente, de A a Z. Vou dar um OK. Ele me pergunta se vai ser crescente ou decrescente.
eu vou colocar crescente. Essas últimas informações aqui é só se a gente tivesse selecionado, por exemplo, a parte inteira aqui, por exemplo, nome dos alunos, né? Até a parte de nome dos alunos. Eu não quero classificar a parte de nome dos alunos. Nome dos alunos e matérias, por exemplo, não era para estar selecionado porque eu não quero que eles se misturem. Não é nome de aluno, quero que só pegue o nome dos alunos. Deixa eu até pegar aqui só matérias, matérias e o nome dos alunos. Então, por exemplo, eu quero só mexer com o nome dos alunos e matérias não tem nada a ver. Então, essa opção aqui, ó, com linha de cabeçalho ou sem linha de cabeçalho. O que isso significa? Que a primeira linha que foi selecionada não vai mudar. Okay? A primeira linha que foi selecionada inteira não vai mudar. Ou a opção, né, que é essa opção com linha de cabeçalho. E quando você marca sem linha de cabeçalho, significa que tudo que você selecionou, ele pode misturar e organizar aí de acordo com a ordem crescente, que no caso é de A a Z. Vou até colocar aqui classificar, vou marcar a segunda opção, vou dar um OK. Pronto. Tá? Um corpo muito legal, você pode perceber que as informações mudaram. É claro que ele entende que o que tem ao lado dela também é muito importante, certo? Então, por exemplo, as notas da Magna não mudou, as notas do Carlos também não mudou, né? Assim, é, é, mudou de posição, mas não mudou os valores. Ele arrastou tudo na hora da classificação, certo? De classificar. Beleza, eu espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima aula. Valeu, falou.